Agradeço ao GAF pela organização do evento e a todos os presentes. Desejo a nós uma conversa frutífera em um tema tão fundamental para o Brasil hoje. Falar de segurança alimentar, sustentabilidade, é falar sobre sistemas alimentares. E hoje a gente tem aí um grande desafio em frente e unir aqui academia, setor público, associações e negócios é um passo fundamental para a gente avançar nessa agenda estratégica. Bom, no Pacto contra a Fome, temos convicção de que só é possível atingir um Brasil sem fome e todos com uma alimentação adequada se falarmos sobre transição de sistemas alimentares. Problemas estruturais como a pobreza, a desigualdade, junto com os efeitos da crise climática e o desafio do acesso ao alimento, colocam os sistemas alimentares no centro da nossa mesa de discussão. Estamos presos no Brasil em um ciclo vicioso em que os sistemas alimentares ainda não estão conseguindo levar comida à mesa de todos os brasileiros. E são responsáveis, ao mesmo tempo, também por desafios de criação de uma agenda de sustentabilidade ambiental. Segundo um último estudo realizado pelo Pacto contra a Fome, menos de um terço da população brasileira pode pagar por uma cesta básica adequada, que contém produtos como frutas, legumes, verduras, grãos, leguminosas e proteína animal também. Enquanto a gente tem, ao mesmo tempo, perdas e desperdícios de alimentos que globalmente representam de 8 a 10% das emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem um problema econômico. Isso custa caro. É estimado que o custo oculto dos nossos modelos atuais agroalimentares atinge a casa dos 400 bilhões de dólares por ano. A gente chama isso de ciclo vicioso porque essas distorções geram também consequências diretas nos próprios sistemas agroalimentares. As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, que foram intensificadas em quase 10% pelas mudanças climáticas, impactaram quase 2,5 milhões de pessoas e prejudicaram a produção de arroz. A seca extrema na Amazônia e uma pauta do Gabriel gerou inúmeros incêndios que devastaram 16 milhões de hectares de florestas, afetando também a alimentação do gado e impactando diretamente o ciclo da carne na região. A boa notícia é que os relatórios apontam que é possível a gente caminhar para uma transição. E isso vai desafiar negócios, vai desafiar os governos e vai desafiar a sociedade civil a continuar construindo soluções que também tenham ganhos futuros, mas que desafiam esse nosso modelo atual. É preciso que a gente tenha coragem, como lideranças empresariais, de governo, para fazer as discussões e continuar evoluindo em pesquisa e desenvolvimento para atingir essas agendas. Já temos aí caminhos transformadores sendo trilhados, a gente acompanha a adoção de métodos de produção mais sustentáveis, como a agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa e de baixo carbono, reduzindo os impactos ambientais e restaurando os ecossistemas e a resiliência do solo. Também tem um forte debate sobre economia circular no setor de alimentos, principalmente quando toca o reaproveitamento inteligente de excedentes e desperdícios, melhorando assim a eficiência e a redistribuição de alimentos. E também, a gente falava logo antes, o uso de tecnologia, a inovação digital, as ferramentas adaptadas que têm se aproximado aí à realidade dos grandes, médios e pequenos produtores. E, acima de tudo, é fundamental que a gente consiga também olhar para as políticas públicas que têm demonstrado maior potencial de impacto na transição dos sistemas alimentares. A gente está atrasado nas metas da Agenda de 2030, mas hoje a gente vai falar sobre muita coisa boa que nos direciona a esse lugar. Então, para aprofundar esse debate tão urgente, eu vou primeiro apresentar nossos colegas e passar a fala. Cada um deles vai ter 10 minutos de fala, contribuições, e depois convido a todos para acessarem o QR Code e enviarem perguntas também para que a gente consiga ter tempo aqui de debater. Vou começar ali por Gabriel. Gabriel Garcia Cid é um pecuarista brasileiro e atual presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, eleito em 2022 para o mandato até 2025. Natural de Londrina, no Paraná, e tem uma trajetória consolidada no setor agropecuário, com atuação em entidades como Nelore Paraná e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Antes da presidência da ABCZ, foi diretor de informática e técnico da associação, e sua gestão tem como foco a transparência, a valorização dos criadores e o fortalecimento dos conselhos estaduais. Obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente.
Agora eu vou aqui para Guilherme. Guilherme Bastos é economista e pesquisador da GV Agro. Tem larga experiência em formulação de políticas para o setor agrícola e em análises de mercado. E foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, onde contribuiu para o desenvolvimento de programas voltados à inovação e modernização do agronegócio brasileiro. Atualmente se dedica ao estudo de tendências e soluções estratégicas para um agro mais sustentável e competitivo também. Silvia, honra ter você com a gente, pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital. Silvia é referência, uma das principais referências em ciência, tecnologia e inovação aplicada à agricultura sustentável no Brasil. Com mais de 30 anos de atuação na Embrapa, lidera com precisão o avanço de projetos que integram agricultura, inteligência artificial e sustentabilidade, promovendo uma maior eficiência produtiva com menor impacto ambiental. Parabéns, Silvia, por todo o trabalho à frente da Embrapa. Vamos ao nosso último convidado, Gustavo Hermann, diretor de Estratégia e Inovação na Cooper Brasil. Gustavo atua no desenvolvimento e disseminação de soluções biológicas para a produção agrícola, contribuindo para práticas mais sustentáveis e regenerativas no campo. Com formação em biotecnologia e larga experiência no setor, ele promove a integração entre ciência, natureza e tecnologia na proteção de cultivos. Painel de peso, espero que a gente tenha uma ótima manhã de debate aqui. E vou passar a fala para Guilherme, que vai começar aqui nos introduzindo o assunto. Bom dia a todos. Bom dia, agradeço aqui a organização, é uma satisfação estar aqui no GAF, aos nossos colegas aqui, um prazer estar aí, dividir esse espaço aqui com vocês e espero que a gente consiga realmente tratar desse assunto no tempo curto que nós temos, né? Bom, então acho que pegando a introdução aqui, eu acho que a gente vai trazer um ponto que é às vezes muito controverso, que é a questão do agro, né? E como que o agro contribui para a segurança alimentar do nosso país. Então aqui a gente já entra, né, com essa questão da não dicotomia entre o agro, é ver o agro como o sistema começando na cadeia e independente se é pequeno, médio ou grande, estão todos inseridos no mesmo sistema. Só para a gente lembrar, né, o Brasil demorou quase 500 anos para atingir 100 milhões de toneladas de grãos. Né? Em 2015, 14 anos depois, essa produção foi dobrada, né? E 9 anos depois, atingimos em 2024 a marca de 300 milhões de toneladas. E aqui sempre fica aquela ressalva, né, que não para por aqui, porque nós temos os 500, quase 600 milhões de toneladas de cana, de café. Então, a gente tem uma produção de mais de 1 bilhão de toneladas como sistema todo do agronegócio. 79 milhões de hectares no caso de grãos, né? Lembrando que isso daqui é área plantada, mas cultivada mesmo, a gente tem em torno de 50 milhões, dadas as nossas segundas e terceiras safras. Pilares do nosso crescimento são os recursos naturais abundantes, né? com mecanização, solo, água, luz, dando essa nossa vantagem em relação ao mundo. O investimento em pesquisa, e temos a representante aqui da Embrapa, né, que pode falar isso, e a gente sabe de toda a contribuição para o setor. O empreendedorismo nato do nosso produtor, que avança, desafia, mesmo com tantas incorrências aí que a gente vê ao longo do tempo, mas ele segue avançando a produção. E a nossa política agrícola, que a gente não pode esquecer, que ela tem ajudado os produtores a avançar em diversos temas. Tecnologia, claro, fundamental para esse nosso avanço, e isso proporcionando um excedente de produção, garantindo a nossa segurança alimentar doméstica, mas como também do mundo, essa nossa contribuição. E isso com sustentabilidade, como vai ser visto aqui pelos nossos outros colegas. O desafio são recursos públicos e privados para investimentos em pesquisa para continuar esse avanço tecnológico muito importante da nossa agricultura como um todo. Um outro ponto é a questão exatamente dessa dicotomia com relação consumo doméstico e exportação. Temos um problema de segurança alimentar porque exportamos tudo que produzimos. Isso não é verdade.
né? A gente produz, a gente exporta o excedente daquilo que não consumimos. E trazendo esse quadro aqui muito simples, a gente vê aqui arroz, milho, trigo, carne bovina, suína, frango. Mais da metade, a gente chega aí 60%, 70% de proteína animal fica para o consumo doméstico. Caso de soja, que 60% é exportado, mas os subprodutos, óleo de soja, farelo de soja, é consumido internamente. Óleo de soja ainda mais pelo programa de biodiesel, o que entra um bom componente aí com relação à sustentabilidade. E aí suco de laranja, café e açúcar, que mesmo exportando a maior parte, atende a nossa demanda interna. Outro ponto que é muito importante trazer para também deixar nesse debate, a questão dessa dicotomia entre agricultura empresarial e familiar. Não há uma dicotomia. Não há e aí um ponto aqui importante é que dentro dessas cadeias exportadoras, a agricultura familiar se insere sim e com um grande número de estabelecimentos. Então esse quadro daqui, com dados aqui do nosso Censo Agropecuário de 2017, deixa muito clara a participação em número de estabelecimentos em cada uma dessas cadeias. Soja, bovinos, cana-de-açúcar, milho, a parte de frango, café e por aí vai. Então é importante ter isso em mente. Outros pontos para reflexão. Essa questão da dicotomia entre orgânico, convencional e transgênico. Não dá para entrar nessa seara se nossa preocupação é garantir a segurança alimentar. Temos espaço para todos. E só para lembrar, nos Estados Unidos a gente vê grandes cadeias de rede de orgânicos que convivem com as demais cadeias. Isso graças ao sistema de contratos, produtividade, eficiência, qualidade e regularidade de oferta. E que é isso que nós precisamos trabalhar muito com a ajuda da Embrapa, de outras organizações de pesquisa e extensão rural, fazer com que os produtores da agricultura familiar elevem esse seu nível de produtividade. Outro ponto também com relação à segurança alimentar, muito importante, a questão de estoques públicos, né? E leilões do governo, instrumentos econômicos. A gente tem que ver aquilo que é mais eficiente em termos de alocação do dinheiro público, né? E nesse aspecto, trabalhar com incentivos econômicos ou reduções, com instrumentos econômicos como redução de TEC ou a subvenção direta, são muito menos onerosos do que você fazer compras de estoques públicos para o governo. Em termos de panorama institucional, né, isso daqui, a gente vê então o agro contribuindo com esse excedente de produção. Nós temos toda a parte do apoio aos programas sociais, né? Então temos uma lei de 2006, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Temos estruturas governamentais que tratam desses pontos, como o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e o CAISAN, que é um comitê interministerial, né? E temos agora, recentemente lançado, o Plano Nacional da Segurança Alimentar, que ele vale até 2025 e começa a definir aí políticas, metas, recursos para as políticas de combate à fome e apoio à agricultura familiar. Então, em termos de programas estruturantes, temos o Brasil Sem Fome, o programa de aquisição de alimentos, do qual administrei quando estava na Conab, e que é um importantíssimo programa para a definição da estratégia de comercialização do excedente da agricultura familiar, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Em termos de números globais, o que temos, o PNAE hoje com 5,5 bilhões de orçamento, o PAA com 500 milhões de orçamento e pesquisa com 500 milhões para, inclusive, Embrapa nesse contexto. Eu queria trazer uma provocação que é um benchmark dos Estados Unidos com relação a esses programas de assistência e nutrição suplementar. Temos aqui o SNAP, que é uma integração com programas de educação nutricional e saúde pública. Uma dieta mais adequada e regionalizada, que é o que buscamos quando a gente tenta entrar nesse problema com relação à segurança alimentar. Só que ela é utilizada de forma eletrônica, é um cartão eletrônico. Com isso daí você tem mais eficiência no controle dos gastos dessa política. Em 2024, dentro do orçamento do USDA, mais de 100 bilhões de dólares foi
foram dedicados a essa política, atendendo aí 42 milhões de pessoas. Caminhar para a conclusão. Terminando aqui, outro ponto com relação a desperdício, economia circular, que foi muito bem colocado, eu queria trazer um foco de atenção ao banco de alimentos, que é um dos equipamentos de segurança alimentar nutricional, que é super importante e que ele tem o objetivo de promover a segurança alimentar, combater a fome e desnutrição e reduzir perdas e desperdício de alimentos. Então, um programa que deve ser fomentado em termos de Brasil, para você poder avançar nessa agenda. Hoje, são 163 bancos de alimentos que doaram 69 mil toneladas de alimentos em 2023. Então, é isso. O Brasil, como conclusão final, o Brasil exporta o excedente. Ficamos aqui com o que realmente consumimos e destinamos para o nosso mercado doméstico. Há necessidade de garantir investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso é fundamental para continuar gerando esse excedente em todos os estratos da agricultura. Melhoria da infraestrutura rural e otimização da logística de distribuição. Fundamental para que o produtor seja melhor remunerado dentro da sua propriedade. Promover essa eficiência técnica, qualidade e regularidade de oferta. E promover formas associativas, principalmente pensando em termos de agricultura familiar. Essa inserção da agricultura familiar dentro das cadeias de valor do agronegócio são fundamentais para você gerar, para você caminhar com todo esse sistema em prol da garantia da segurança alimentar. E fortalecer programas com mais tecnologia, menor custo e melhorar a integração com o combate à fome e a sustentabilidade. Era isso que eu tinha aqui. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Que contribuições riquíssimas. Falando tanto da superação de dilemas por meio de dados e evidências que nos mostram a realidade de como o Brasil olha hoje e também da importância de políticas públicas estruturantes. Agora a gente vai para a fala do Gustavo. Obrigada, Gustavo. Alô. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, uma honra estar ao lado de palestrantes renomados. Bom, vamos lá. Eu acho que é um tema importantíssimo para o Brasil e para o mundo. Vou falar rapidamente da Coopert, para quem não conhece a empresa. A Coopert é uma empresa holandesa que trabalha com defensivos biológicos. Então, basicamente, o que a gente faz é substituir ou complementar os agroquímicos no campo. Quando a gente fala de manejo integrado de pragas e doenças, os defensivos biológicos vêm para diminuir a carga de agroquímicos, mas também trazer mais sustentabilidade e mais produtividade para todas as culturas. Então a Coopert hoje trabalha no Brasil inteiro, em todas as culturas, seja hortifruti, seja soja, cana. E é importante a gente ressaltar que, apesar de você ter aqui um pouco os dados da empresa, uma empresa familiar ainda, a família Coopert da Holanda, a gente trouxe essa empresa há 15 anos para o Brasil, fundada em 1967, 30 subsidiárias ao redor do mundo, mais de 3 mil colaboradores, 12 unidades de produção, sendo 3 no Brasil. Isso também é importante, porque quando a gente fala de proteção de plantas, a maioria dos agroquímicos utilizados na agricultura é importado, basicamente China e Índia. Então você traz pelo oceano, né, você tem a carga de carbono, de todo o transporte, logística, de trazer esses produtos em altíssimas quantidades para serem usados nas lavouras brasileiras. Então, por exemplo, o produto chega em Santos, vai ser usado lá em Mato Grosso, quer dizer, qual, né, a carga dessa logística toda, enquanto a produção de biológicos é 100% nacional. Nós, por exemplo, apesar de sermos uma empresa holandesa, as 3 fábricas que a gente tem no Brasil provém 90% do que a gente vende no território nacional. Então isso também, né, Maria, falando em economia circular, agrega sustentabilidade na medida em que diminui o peso da cadeia, você tem uma cadeia local de produção, uma cadeia local de logística e também fica menos sujeito a, por exemplo, câmbio, né? A gente teve na pandemia falta de produtos porque a China parou de produzir. Tudo isso fez com que os biológicos aflorassem ainda mais, né, do ponto de vista do produtor, porque ele tem isso acessível hoje em qualquer revenda, né, ou direto da indústria e de forma a agregar principalmente custo e produtividade. E aí a gente fala de alimentos saudáveis e produtos orgânicos, muita gente associa o biológico à cadeia de orgânicos. A cadeia de orgânicos é muito importante, mas o que a gente realmente salienta é a nossa contribuição na cadeia convencional.
Ou seja, a segurança alimentar, principalmente falando de hortifruti, falando de café, de citricultura, ela está na cadeia como um todo, e proteção de plantas é sim um problema no Brasil pelo excesso do uso de agroquímicos. Então nós não estamos aqui para falar que o biológico é bom e que o agroquímico é ruim. Os dois são necessários. Mas se a gente entender o agroquímico como o remédio da planta, o remédio da agricultura, ele tem que ser usado depois. Então o que a gente defende é, use o biológico sempre. Quando você não conseguir controlar aquela praga com o biológico, ou seja, de forma natural, você entra com a remediação. Olha para a citricultura, né? Vamos falar um pouco de citros. Por que a Flórida dizimou todo o pomar, né? E hoje o Brasil produz basicamente tudo que os Estados Unidos importa de suco de laranja? Porque você tem uma praga, né? Que é o greening, que é transmitida por um inseto vetor, que lá eles não conseguiram controlar. Por que eles não conseguiram controlar lá? Porque na florada, onde você tem abelhas no pomar e na colheita, é proibido o uso de agroquímico. Como eles não conseguiam, por lei, eles não podem por lei aplicar os agroquímicos, a praga simplesmente se instalou e a doença, né, o greening que a praga transmite, devastou os pomares. Por que isso não aconteceu no Brasil? No Brasil você tem 17, 18% dos pomares que foram erradicados por conta do greening. Porque a gente faz mais de 50 aplicações de inseticida por ano. Não se respeita a florada, não se respeita a colheita e nós estamos tomando suco de laranja. E aí a gente fala, poxa, mas é tão grave assim? É tão grave. Então você tem hoje bioinseticidas, né, que de forma natural estão contribuindo. Poxa, eu tenho que usar o químico? Tenho, mas talvez 10, 15 aplicações e não usar no momento em que essa laranja vai chegar à mesa ou à indústria, aí sim você entra para o biológico. Então a gente tem alguns exemplos, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, para vocês entenderem como que esses biológicos estão posicionados para todas as culturas. Então vamos pegar aqui o tomate, que quando a gente pensa também em potencial de produtividade, o Brasil está muito aquém do que se produz hoje no México, nos Estados Unidos, na Europa, e o biológico traz também um aumento de produtividade. Então você olha aqui, por exemplo, esse é o portfólio da Koppert, que a gente chama Sistema Integrado. O produtor olha e fala, poxa, quais são os agroquímicos que eu vou tirar daqui para colocar esses bioinseticidas, esses biofungicidas, que vão da mesma forma controlar as pragas e doenças. Porque a agricultura tropical, diferentemente de agricultura temperada, e aqui eu trago outro exemplo importante como batata. Batata, quando a gente olha as cadeias de supermercado, existe muito resíduo de agroquímicos nas batatas que a gente consome. Então, é um tubérculo que fica embaixo do solo, sujeito a patógenos, tem uma doença que é muito forte na batata e que é usado muito fungicida para essa doença. Quanto mais você usa, mais você cria, você seleciona população resistente daquele patógeno. Então esse é outro problema, além de você ter o resíduo, você começa a ter menos eficiência do agrotóxico no uso excessivo. E aí o biológico vem para quebrar um pouco essa cadeia, trazer de volta o equilíbrio do sistema, que a gente pode dizer a caminho de uma agricultura regenerativa, e ele nunca vai ser passível de resistência. Esse é um negócio que pouca gente fala, mas é muito importante. A hora que você controla uma praga com a própria natureza, essa praga nunca vai ficar resistente ao biológico. Você pode usar o mesmo produto por 50, 100 anos, ele vai sempre funcionar. Diferente da molécula química que você está introduzindo no sistema e a natureza é perfeita, ou seja, a natureza dá um jeito de fazer com que esse inseticida, esse fungicida não funcione ao longo do tempo, porque você cria populações resistentes. Então veja que a integração das tecnologias, e aí nós temos ainda outra tecnologia para a proteção de cultivos, que é a biotecnologia, foi falado aqui, né? Você tem os transgênicos, hoje, por exemplo, 99% da soja brasileira é transgênico. Isso também contribui, né? Quando você tem a soja ali, que ela própria controla a lagarta, ela tem um inseticida, o gene de uma bactéria inseticida nela, você está deixando de usar o inseticida químico. Então, essas 3 tecnologias, a gente fala que são complementares para o sistema de proteção de plantas, que é basicamente o que a nossa contribuição para a segurança alimentar. Ou seja, não é só a quantidade de alimento, mas também a qualidade desse alimento e o quanto que a gente está trazendo de resíduo, né, de agroquímicos para a mesa. Eu acho que essa é a grande contribuição que a gente pode deixar aqui. Quando a gente fala nos objetivos globais de sustentabilidade, nós podemos dizer que a Koppert trabalha diretamente com 12 dos 17, então o que a gente faz é realmente contribuição para uma agricultura mais sustentável, e aí eu falo enquanto empresa, mas eu posso estender aqui para todo o setor
de biológicos. A indústria de biológico tem crescido muito no Brasil, você tem empresas estrangeiras, nacionais e as empresas de agroquímico. É muito interessante. A Corteva, por exemplo, que é uma patrocinadora desse evento, já tem uma linha de biológicos. Então, as próprias empresas de agroquímicos também já entenderam que o biológico é fundamental para o sistema. Então, não é mais aquele negócio nice to have, é um negócio must have. Você tem que ter o biológico hoje no sistema. E, para tanto, investimento em pesquisa é importante. A gente tem uma parceria com a Exalc, né, o Spark Bio, que é uma parceria público-privada muito interessante, em que a FAPESP escolheu a Koppert como líder no segmento de biológicos para chamar publicamente uma universidade a contribuir para a pesquisa. Vamos pegar um setor, por exemplo, de herbicidas, que é um setor muito importante no Brasil. De novo, a agricultura tropical tem esses desafios. Você não tem um inverno rígido para quebrar o ciclo das pragas, das ervas daninhas, das doenças. Então você tem o que a gente chama de ponte verde. Veja o tamanho, né, do volume de uso de herbicidas no Brasil, principalmente glifosato, que é um debate super polêmico nos Estados Unidos, na Europa, e o produtor ainda é bem dependente. Nós não temos bioherbicidas, não existe ainda produtos biológicos que controlam ervas daninhas. Então, o centro de pesquisa que a gente tem em parceria com a FAPESP, Recurso Público e a Exalc, e o recurso privado da Koppert, tem, por exemplo, 2 candidatos a bioherbicidas para a gente também contribuir nesse ramo de proteção de plantas que ainda é pouco explorado. Caminhar para o fechamento? Vamos. Estou tentando agilizar aqui, mas 10 minutos não é fácil, né, para quem gosta do tema. E aqui só uma curiosidade, né? A gente renovou a nossa matriz energética. Como eu falei, a gente tem 3 fábricas e essas fábricas demandam bastante energia. Nós fizemos um contrato com a Raízen, porque a Koppert fica em Piracicaba, a Raízen também fica em Piracicaba, e toda a energia hoje que a gente consome nas fábricas é renovável. Isso tem feito, por exemplo, né, uma quantia equivalente ao consumo de 3.000 megawatts de eletricidade ou o plantio de 1.500 árvores de reflorestamento. Então também é um orgulho para nós dizer que não só a gente trabalha com produtos sustentáveis, mas também a gente está preocupado na cadeia como um todo, né? É isso. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Britânico, holandês, no tempo. Parabéns, Gustavo, pelo trabalho. Fundamental falar sobre o uso estratégico e assertivo de tecnologia em favor da sustentabilidade da segurança alimentar. É você, Gabriel. Bom dia a todos. Um agradecimento ao Dr. Plínio Nastari, a Luiz Felipe, João Otávio e toda a equipe da Tago pelo convite de a gente poder estar aqui. A Maria Siqueira, nossa moderadora, a nossa presidente Silvia da Embrapa, ao Gustavo da Koppert, ao Guilherme Bastos da FGV Agro. Um prazer estar aqui. Para a gente falar sobre segurança alimentar, a transição de sistemas, né, brasileiros e sustentabilidade, na nossa visão como produtores de alimentos, nós temos que primeiro analisar a demanda pelo produto, pela carne e pelo leite no mundo. E é a visão que a gente traz hoje aqui para o GAF. O futuro do mundo, hoje nós temos incremento de 203 mil pessoas por dia. E até 2050, hoje nós somos 6,2 bilhões de pessoas no mundo. E até 2050 nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo, com uma expectativa de vida superior ao que nós temos hoje, 75 anos. E mais de 85% do aumento hoje do consumo global aconteceu na última década e foi originada na Ásia. E o mundo aumentou hoje, aumenta o seu consumo de carne bovina em 6,4 milhões de toneladas. Novamente, esse consumo originado principalmente América do Norte e Ásia. Analisando, a partir desse raciocínio da demanda, nós temos uma análise aqui, a gente trouxe da ocupação de terras no Brasil e seus concorrentes, onde a gente pode ver o Brasil tendo preservado em floresta natural mais de 58%, de pastagens cultivadas e nativas 21%, temos de lavoura 15% e mais de lavouras permanentes. Então a gente pode ver que dentro dos maiores players do mundo, o Brasil hoje é o que mais preserva percentualmente a sua mata nativa, seguido de Rússia, Canadá, Estados Unidos, França e Índia. Esses sim, os grandes players com capacidade de produzir alimento no mundo. E dentro desse raciocínio a gente mostra, né, que somente Estados Unidos, Rússia, Brasil, China e Índia, o Brasil sendo o 5º maior país do mundo em extensão de área, somente esses 5 países têm a capacidade de serem superiores a ter uma área
superior a 30 milhões de hectares, isso mostra capacidade de produção. Um produto interno bruto maior que 1 trilhão. Você pode ver que países europeus que têm PIB superior, mas não tem área, não tem capacidade de produção. E população acima de 50 milhões. Esses são os 5 principais players aí com capacidade de produzir alimentos para gerar aquela demanda do mundo. Falando sobre o agro brasileiro, hoje ele corresponde a 5,3% de todos os insumos gerados no país. É um propulsor da economia. A agropecuária está presente em 25% da nossa economia, da agroindústria 23%. O agro está presente em 44% de todo o setor de distribuição do país e gera hoje no país 1/4, 26,2% de empregos e participa de 48% das nossas exportações. E o Brasil é líder na produção de alimentos, sendo o 5º maior em área, o que mais preserva no mundo todo. Hoje nós somos primeiros colocados em termos de produção em 3 produtos: suco de laranja, açúcar, café. Na carne bovina, hoje somos o 2º, brevemente com expectativas de passarmos ao primeiro lugar. 2º em frango, 2º na produção de milho, carne suína. E nós somos exportadores, líderes de exportação em 5 dos principais produtos do mundo. Aqui, e a gente fala, e o tema que eu trouxe também hoje é a evolução da produtividade brasileira nos últimos 50 anos. Aqui com auxílio aqui em especial de informações da Embrapa, CPEA, Datagro também, trouxe aqui juntando nas nossas apresentações. Você vê, explicando nossa liderança na exportação de carnes. Evoluímos nos últimos anos em relação a peso de carcaça, diminuindo idade de abate dos nossos animais e na produção de leite também em litros de vacas ano. A produção brasileira de carne nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 20 anos, subiu mais de 137%. A gente produzia 5 milhões de toneladas, passamos para mais de 10 milhões de toneladas. E no gráfico da direita inferior a gente pode ver utilizando menos pastagens. Hoje, quem pode suprir essa demanda de carne em volume e qualidade? Nós temos aí, daqueles players que eu citei, os Estados Unidos aí com uma redução de rebanho. O rebanho hoje é americano, isso fonte da Datagro, foi uma palestra que nós assistimos aí do João Otávio e trouxemos para nós. Tá o mesmo rebanho que estava na década de 60, com 66 milhões de matrizes. Então tem um problema de redução de espaço de rebanho. Europa com problemas de produção de alto custo. Nós temos a Ásia com demanda crescente, como a gente viu nos últimos 10 anos, o aumento da demanda foi originado na Ásia. Temos a Índia com um grande rebanho, mas com uma situação cultural e proibição de uso de abate lá somente para a produção de leite. E temos também uma Austrália aí de tempos em tempos com condições severas aí de seca. Deixa eu voltar aqui. Aqui a nossa capacidade brasileira de produção de proteína animal, hoje de um rebanho de 238 milhões de cabeças, mais de 65 matrizes aptas à reprodução. E aqui é um dado muito interessante. O Brasil levantou essa curva de ser mais eficiente na produção, reduzindo a área de espaço, utilizando tecnologia em apenas 50% das nossas matrizes aptas à reprodução. Nós temos um grande espaço para levar a tecnologia para continuarmos sermos mais produtivos. Aqui é um gráfico muito importante que mostra a evolução de áreas de pastagens, que é a linha azul, e a linha vermelha, a nossa produtividade em quilos por hectares por ano. Então isso mostra a curva, né? O X feito dentro de redução de áreas de pastagens e evolução de produtividade. Isso é um grande salto que o Brasil tem dado nos últimos anos. Aqui, e salto é feito com tecnologia, com melhoramento genético e com manejo. Está aqui citando os impactos ambientais da ILPF. Estamos aqui com o Francisco Matorro, nosso presidente da rede ILPF, que tem levado a sua experiência, a sua capacidade no Brasil todo e mostrando o impacto produtivo do uso da integração lavoura, pecuária, floresta, aumentando em 41% a biodiversidade do solo,
74% de qualidade de solo e 6 vezes mais eficiência no uso da terra. O Brasil é o único país que podemos ter até 3 safras por ano, fazendo integração lavoura-pecuária, utilizando uma soja de verão, um milho de inverno de safrinha, utilizando pastagens, e aí sim, após a retirada do milho, o uso no período de secas, para a gente poder continuar produzindo uma terceira safra de carne nas nossas áreas de integração. E nos próximos anos, até 2030, estava falando com a nossa presidente Silvia, o Brasil passa aí uma expectativa de mais de 35 milhões de hectares em sistema de LPF, o que representa hoje, vai representar 20% de toda a área hoje do país utilizado para as pastagens. Como o Brasil chegou nesse potencial de ser o maior produtor de alimentos? Utilizando tecnologia sustentável, plantio direto na palha, sistema de LPF, recuperação de pastagens degradadas, florestas plantadas, bioinsumos, aqui falado pelo Gustavo, treinamento, tratamento de rejeitos, sistemas irrigados e, em especial, terminação em confinamento, que também tem crescido como prática de manejo no país. E o outro insumo, além de tecnologia, é a genética, onde a gente mostra, através dos programas da nossa entidade, da ABCZ, que é responsável pelo registro e o melhoramento genético dos zebuínos, que hoje representam 80% do rebanho brasileiro, é também um dos grandes insumos que levam a nossa, uma das grandes engrenagens da sustentabilidade. Nós temos os nossos programas de melhoramento, onde hoje, de forma inédita, uma entidade de classe se une à indústria frigorífica em uma parceria técnica para a gente poder mostrar os efeitos positivos no bolso do pecuarista do uso de genética com qualidade superior. Você mostrando o maior rendimento de carcaça, maior lucratividade no bolso do pecuarista, produzindo mais carne e mais leite em menos tempo, ocupando menos espaço e sendo mais produtivo. Caminhar para fechar. Caminhando para o final, que é a nossa missão da nossa entidade, contribuir com o aumento da produção sustentável mundial de carne e leite. Hoje nós somos mais de 25 mil associados, né? E a conclusão, né, é a dedicação do Brasil aí ao melhoramento genético e à inovação que nos colocou, nos posicionou como líder global na produção de material genético bovino e, em especial, como líderes aí na produção de proteína vermelha. Essas são as nossas contribuições para esse painel, entendendo como produtores de alimento a demanda e a nossa capacidade de produção e como o Brasil faz isso de forma sustentável e preservando o meio ambiente. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Tanto falando desse desafio na perspectiva da demanda, quanto passando também por novas práticas como o ILPF, como isso já tem demonstrado resultados efetivos para o meio ambiente, para a nossa capacidade de alimentar todos também. Agora a nossa presidente, para encerrar o painel e a gente fechar com algumas discussões. Primeiramente, eu queria agradecer ao GAF, a organização, ao Dr. Plínio Nastari, toda a equipe da organização pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com a Maria, o Guilherme, Gabriel, Gustavo, são todos amigos e parceiros aí da longa jornada na agropecuária brasileira. Eu trouxe aqui para vocês, né? Falar por último é difícil, né, Maria? Porque ao mesmo tempo que eles comentaram vários pontos que eu trouxe, mas eu acho que é importante, o que eu gosto e sempre gosto de dizer, a importância que a agropecuária tem, justamente porque investiu em uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, né? Eu sempre começo trazendo isso daqui, falando do nosso histórico, mas aqui para hoje eu trouxe a importância que nós temos, Brasil, para o cinturão tropical do planeta. Nós hoje somos referência em agricultura tropical e hoje a demanda que nós temos de transferir também as tecnologias que a gente desenvolveu para ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo, né? Então, hoje é um papel muito importante. E aqui resume muito do que os nossos brilhantes painelistas falaram aqui, né, sobre esse ciclo, né? A gente divide em 3 ciclos o Brasil, desde lá do início, né, dessa formação dos ácidos sólidos, quando ninguém acreditava, né, que ainda o Brasil poderia ser esse potencial que é hoje, e o Brasil, inicialmente, pensando só garantir a sua segurança alimentar, ele justamente, a gente está falando de transição, né, de sistemas agroalimentares, o Brasil, pensando na sua segurança alimentar, ele desenvolveu tão bem seu papel,
né, justamente que ele conseguiu garantir uma competitividade internacional, quer dizer, de importador, um grande produtor e exportador de alimentos, e com foco na sustentabilidade seria o terceiro ciclo, né, onde a gente começa os sistemas consorciados, os sistemas integrados, né, a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, mas hoje nós temos um grande desafio. Nós somos tudo isso, somos referência, um mundo, né, um mundo geopolítico, né, a vulnerabilidade das mudanças climáticas que atinge a agropecuária no mundo, né, e hoje a agricultura não é mais só produção de alimentos, é produção de alimentos, fibras, energia, tudo isso associado à nutrição, à gastronomia, turismo local. Então nós temos o desafio de garantir a nossa produção e a nossa produtividade, mas ao mesmo tempo preservar os recursos naturais, né, e construir uma agricultura, uma agropecuária mais resiliente às mudanças climáticas. Isso é um sistema complexo, ele não é mais o modelo quando a gente começou 50 anos atrás. Mas eu acho que é importante nessa trajetória destacar, que foi falado aqui também, que 3 pilares, que é o tripé que sustenta a nossa agropecuária, que é ciência e tecnologia, muito bem falado aqui, capacitação das pessoas, e aqui eu queria falar capacitação de pesquisadores, não só na Embrapa, mas nas universidades, órgãos estaduais de pesquisa, na parceria público-privada, mas também na capacitação dos produtores rurais, né, que são os grandes empreendedores que trazem as demandas, mas também adotam as tecnologias, e isso também é um diferencial do Brasil. O terceiro pilar são políticas públicas associadas. Isso faz a diferença. E esse tripé, hoje, né, pensando na agricultura do futuro, a gente tem que tomar como base como que a gente vai trabalhar com esse tripé para os próximos anos. E é isso que eu trago aqui, dentro dos 5 pilares que a Embrapa tem atuado, né, que a gente tem trazido nesses últimos anos. A primeira questão em relação às métricas de sustentabilidade. Já vou falar um pouquinho, a gente tem uma parceria com a FGV, com a Exalc, nessa linha. Temos trazido aí como trazer essas métricas, mas pensando nessas mudanças globais, né, a transição nutricional, hoje o novo consumidor, Maria. E aí eu acho que é muito importante que você trouxe, né, toda essa questão da agricultura orgânica, da agricultura convencional, o novo consumidor preocupado com nutrição, saúde, mais acesso, mais empoderamento às informações. Isso tudo influencia, inclusive, para o produtor rural, para a agricultura e para a pecuária brasileira, porque é um novo consumidor, né? Como que é a demanda dele, isso ligado à saúde única, transição energética, mudanças climáticas, inclusão socioprodutiva. Aliás, nós temos aproximadamente 5 milhões de produtores e aproximadamente 70% ainda são pequenos e médias propriedades, né? Com grandes, que podem ser grandes produtores, mas isso tudo tem que ser trabalhado no nosso país. Além de evoluir nas novas tecnologias, como biotecnologia, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital. Eu trago aqui também, né, o que a gente está fazendo nessas 4 linhas, pensando na bioeconomia e biotecnologia, nessa agricultura de baixo carbono, né, pensando nessa agricultura sustentável, multifuncional, de ser uma agricultura mais preditiva, né, e regenerativa, né, e como que a gente está trabalhando. E aí a gente traz alguns exemplos. O Gustavo falou bastante da parte de bioprodutos, né, de produtos de base biológica. Essa é uma jornada que a Embrapa trabalha há 40 anos, né, Gustavo? A gente tem muito a honra de falar da doutora Joana Duberheine, que criou, né, descobriu, olhando no jardim da casa dela, ela é uma pesquisadora de solos, ela viu o potencial dos micro-organismos de solos na fixação biológica de nitrogênio, e agora a gente teve esse ano, né, uma colega nossa que lidera, né, não só ela sozinha, tem uma equipe no Brasil que trabalha com a parte de bioprodutos, inclusive na parceria público-privada, mas ela aí foi reconhecido, trabalha há 40 anos com essa área de bioprodutos, que é a Mariângela Hungria, que dá muito orgulho para nós, Embrapa, para nós como cientistas brasileiros, mas também cientistas mulheres, viu? É orgulho de ver ela ganhando aí o Nobel da Agricultura justamente nessa linha, porque ela persistiu quando ninguém ainda acreditava, né, que isso poderia ser uma alternativa aos químicos para uma agricultura mais sustentável. Isso tudo graças à biotecnologia, mas o Gabriel comentou do melhoramento genético, trouxe um exemplo, né, na área animal, mas a gente tem também na área vegetal, e isso mostra também a importância de investir com antecedência, né? Eu trouxe aqui a unidade mista de genômica por cada mudanças climáticas, que também é
é um centro de engenharia apoiado pela FAPESP, onde lá atrás, em 2012, nós já começamos a discutir prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, né, para que pudesse trabalhar depois com as grandes culturas. E políticas públicas, eu trago aqui desde... Olha a caminhada, a gente está falando de mudanças climáticas, né? Mas a gente trabalha, o Guilherme acompanha isso também de perto, né, Guilherme? Quanto tempo faz que a gente trabalha com políticas públicas, os ARC, que todo mundo conhece, porque tem mais de 100 anos de dados climáticos, modelos para gerar janelas de plantio, mas agora a gente está lançando esse ano os ARC Manejo, com 4 níveis de manejo. Quais são os protocolos, que é um indicador a mais para ajudar e incentivar a gente falando de sustentabilidade, segurança alimentar, ajudar o produtor rural a mudar de patamar dentro dos níveis de manejo, né? Tem desde o nível 1, aquele produtor que ainda está incipiente com as práticas mais sustentáveis, ao nível 4, que é aquele que já adota, e como incentivar isso dentro das políticas públicas. E a gente fala da agricultura de baixo carbono, da RenovaBio, né? Da descarbonização, soja de baixo carbono, carne de baixo carbono, leite, café. Eu até vi aqui o nosso deputado Arnaldo Jardim, né, teve um papel importante na RenovaBio, justamente mostrando como que a gente pode aproveitar tudo isso. E aí eu trago para vocês aqui, é só para mostrar, usar, que eu vou ter que passar correndo, porque eu tenho meu tempo aqui, mas aqui eu trago do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, muitas das tecnologias que o Gabriel trouxe e as metas que a gente tinha, a gente atingindo aí praticamente todas as metas, né, nos últimos 10 anos, mas a gente tem um desafio aí que é a recuperação de áreas degradadas, e aí eu trago o nosso Plano Nacional de Conversão de Pastagens, é um modo da gente aumentar a nossa produção e produtividade sem derrubar nenhuma árvore, pensando na sustentabilidade, conversando aqui com o Gabriel também e com o Chiquinho também, que é o presidente, né, da rede LPF. A gente vem discutindo como utilizar essas áreas para conversão, ou do pasto mal manejado para um pasto bem manejado. O Gabriel comentou que não precisa de mais área, né, porque hoje com a produtividade. Então, essas áreas podem ser aproveitadas para a agricultura. Qual o melhor modelo? E aqui tem alguns dados que eu acho interessantes. Do LPF, em 12 anos, a Embrapa trouxe esse dado, que a gente consegue, usando o LPF, estocar 30 quilos de carbono por árvore por ano, enquanto só com a monocultura de restauração, 20 quilos. Então, é 30% a mais. São exemplos de como a gente pode estar avançando. E aí a gente traz as novas tecnologias também, né, no campo. Esse também é um programa da FAPESP, como incentivar os pequenos e médios produtores com as novas tecnologias para diminuir o gap, como levar a informação, plataformas de capacitação e até mais digital. E aqui eu só vou passar, Maria, eu já estou encerrando, mas eu trago essas informações para mostrar que hoje a gente fala muito do melhoramento genético, mas tem outras tecnologias para ajudar na sustentabilidade. Esse aqui é um monitoramento de inventário florestal, que a gente tinha que fazer isso na mão. Hoje isso economiza, reduz 90% dos custos, usando o drone para identificar as espécies da Amazônia. Então isso é um avanço muito grande, além de custo, né, que a gente tem muito menor. Aqui só a gente fala de cálculo de carbono, né? A gente está discutindo da calculadora de carbono, de como fazer isso, mas a Embrapa tem tecnologia hoje, que também trabalha há vários anos, para que você possa fazer esse cálculo de carbono, dar escala nisso, né? O BioAS também, que é uma outra tecnologia, o Aglibs e o BioAS, que é como um hemograma, além da análise físico-química, você fazer análise de saudabilidade do solo, né? São práticas regenerativas diferentes, né? O mapeamento, eu vi o Gustavo aqui também, que a gente vem trabalhando com mapeamento de viveiros escavados, usando imagens de satélite. Então, são outras tecnologias, aplicativos que a gente lançou junto, né, Guilherme, lá atrás, o Arca Plantio, que é baseado para dar acesso à informação ao produtor rural. E esse aqui eu encerro, que eu queria trazer, quando a gente fala de transição de sistemas agroalimentares, né, a gente tem toda essa evolução, né? Eu trago essa agricultura 6.0, isso aqui é uma analogia para fazer com a indústria, né? De mostrando a descarbonização, a automação, mas eu acho que chama a atenção que nós estamos num ponto de transição da agricultura, onde a gente está falando de soluções integradas, baseadas na natureza, intensificação sustentáveis, práticas regenerativas, biorrevolução, e se envolver nas novas tecnologias, IA, você comentou da economia circular,
a safra de carbono, engenharia genética, tudo isso faz parte de um ecossistema, de um sistema complexo. E a gente tem que aproveitar a COP30, que a gente vai ter aqui em novembro, não pelo evento em si. O evento é um evento da Convenção do Clima para vários setores, agro é um deles, mas como nós estamos num país que a nossa vocação é o agro, eu vejo a COP30 como não um fim, mas como o início de uma nova era que a gente tem que aproveitar, trabalhar e aproveitar a comunicação da agropecuária brasileira. E para isso a Embrapa está fazendo uma jornada pelo clima, trazendo e discutindo com vários atores nos 6 biomas brasileiros, quais são os nossos desafios e oportunidades de uma agricultura mais sustentável. E a gente vai ter a Casa da Agricultura Sustentável, que na Embrapa Amazônia Oriental, que fica ali, ó, naquele slide, mostra 1,5 km da onde vai ser. O vermelho é a Embrapa, que tem 3.000 hectares com área de preservação, mostrando ali com vitrines tecnológicas, mostrando não só tem LPF, mas tem, por exemplo, a agricultura florestal, como que a gente vem trabalhando com sistemas agroflorestais há mais de 50 anos, né? Mas tem pavilhão da sócio-biodiversidade. Então, é a oportunidade que a gente tem de levar o mundo inteiro para ver como a nossa agropecuária é sustentável. E é isso que eu tinha para falar para vocês e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Silvia. A Silvia tem um grande desafio, porque a quantidade de coisa que a Embrapa faz e pesquisa dava um dia de conversa aqui pra gente. Então, obrigada pela sua fala. Acho que conseguiu trazer pra gente um sobrevoo nesse mar de coisas. Acho que a gente teve a oportunidade de olhar aqui juntos para tudo que está sendo feito, para os desafios que a gente ainda enfrenta e para as necessidades que estão na mesa. A gente falou muito da necessidade de um investimento contínuo em pesquisa para continuar expandindo essa capacidade de uso de tecnologias em prol da sustentabilidade e da segurança alimentar. Também falamos do avanço aí da demanda e como é que a gente enfrenta isso sem deixar de lado os desafios dos nossos tempos, que é a questão do clima, que é a questão do aumento da produção. Falamos sobre as novas tecnologias que estão na mesa, nem tão novas, né, mas que vêm aí de forma muito consolidada, se colocando no campo a favor do produtor. E chegamos aí a um final com Silvia, com muitos aprendizados do que a Embrapa vem colocando à disposição aí para o agricultor brasileiro, para o pecuarista brasileiro também, em termos de tecnologia, pesquisa. E é isso, assim, uma conversa muito rica. Eu queria, para a gente usar bem esses últimos 5 minutos, que cada um fizesse uma fala breve de consideração, buscando trazer desse papo que tivemos juntos aqui, o que vocês consideram que está no topo da nossa agenda de sistemas alimentares e como é que a gente coloca isso no centro da perspectiva de acesso também ao alimento e de sustentabilidade ambiental. Começar pelo Gustavo, a gente vem no máximo 1 minuto por cada. Obrigado, Maria. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Poxa, aprendi bastante aqui com vocês. Acho que a segurança alimentar é uma jornada e o Brasil pode dizer que é líder nesse processo de ser o famoso celeiro do mundo, né? Quando a gente vê o que a população vai consumir, tanto em quantidade quanto em qualidade, nós temos muito ainda a fazer e eu falo que é uma jornada porque é todo dia, né? A gente faz isso todos os dias e é muito interessante e revigorante. Para mim aqui, saio muito satisfeito de ver setor público e privado trabalhando com o mesmo objetivo. Associações, entidades, né, e instituições. Isso para nós, enquanto empresa, enquanto indústria, que tem que investir pesadamente em tecnologia, cria um ambiente seguro para esse investimento e também para, vamos dizer, satisfatório como pessoa, como profissional, de poder contribuir para a sustentabilidade da agricultura. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Sucesso ao Coopert no Brasil. Gabriel? Obrigado, Maria. Eu entendo em 3 grandes pilares, né? A tecnologia, isso está sendo feito pelas empresas, pelas instituições Embrapa, que é um orgulho brasileiro, pelas associações como a BCZ. E isso está feito tecnologia, infraestrutura, investimento aí a parte do setor público, de dar condições de infraestrutura, como nós havíamos falado mais cedo, né? Para poder toda a população, aí sim. Não basta apenas sermos o maior produtor de alimentos. Nós temos que alimentar bem a nossa população e, como disse o Guilherme, exportar o excedente. E investir em infraestrutura, em especial
no Centro-Oeste, Norte e Nordeste é fundamental. Isso não é um plano de governo, isso tem que ser um plano de Estado do nosso país. E falando como COP, nós temos aí uma grande oportunidade, ele sendo liderado aí pelo MAPA e pela Embrapa, né, do Brasil mostrar ao mundo como nós produzimos e lançar um desafio. Aí isso foi uma sugestão que eu converso com o nosso deputado federal Arnaldo Jardim, que também faz parte da frente parlamentar da agropecuária, de mostrar para o mundo, para que o mundo copie o nosso Código Florestal e mostrarmos com números o quanto o Brasil preserva. Nós temos uma grande oportunidade de não sair da defesa e desafiar o mundo a preservar com a mesma qualidade que o Brasil faz com o seu Código Florestal. É isso, são esses 3 principais desafios que nós temos que levar para frente. Obrigada, Gabriel. Bem, Maria, eu acho que o que a gente mostrou aqui, que o Brasil é um grande potência agroambiental. Na verdade é isso. Hoje o mundo todo é cobrado disso, né? De produzir e preservar ao mesmo tempo. Questão de sustentabilidade do planeta. E isso, o setor também é consciente disso. Cada vez vai evoluindo, né? A sociedade evolui. O que eu acho que é o segredo e que mostrou nesse painel que a gente tem que se juntar. Né? Eu acho que lá atrás o Brasil teve uma estratégia de Estado, né? Quando pensou na Embrapa, numa estratégia para melhorar a nossa segurança alimentar, né? E agora nós aqui reunidos, né, que hoje somos os líderes que estão nas instituições, nós temos que nos unir, a parceria público-privada, né, as instituições, nos unir para que a gente possa mostrar para o mundo todo que a gente sim é essa potência agroambiental. Então eu acho que eu vejo aí a COP30, como eu falei, não o evento em si, mas o pós, para mim é o início, a COP30, de um novo momento para a agropecuária brasileira. E não podemos perder essa oportunidade, é uma oportunidade única. Obrigada a todos. Silvia, obrigada. Guilherme, para encerrar. Bom, tá ouvindo? Bom, eu acho que assim, tem os pontos que ficam muito claros, essa constante investimento em tecnologia, em melhoria da eficiência, da produtividade dentro da propriedade, em todas as esferas. A gente tem que manter essa competitividade dos grandes proprietários e temos que trazer esses pequenos e integrá-los, né, às cadeias produtivas. Então é muito importante, por exemplo, que a gente possa revisar os programas, ou as políticas públicas hoje em execução com esse foco, né, para que a gente possa realmente, como eu disse, garantir a geração desses excedentes que vão beneficiar a essa pauta de redução, né, da insegurança alimentar, mas vai garantir também a renda dentro dos produtores, que é a única forma da gente poder continuar avançando. Então, esse é o meu Perfeito, Guilherme, é isso. Dá acesso aos produtores, às tecnologias e ao conhecimento já existente. Como consequência, a gente dá acesso às pessoas a mais comida e comida saudável e sustentável. Obrigada a todas, desejo um ótimo dia de GAF e que a gente possa ter outras oportunidades de um diálogo construtivo como esse. Obrigada. O orgulho de ser brasileiro está em quadro. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.